Boa noite a todos. Em nome do Senhor Jesus, estamos novamente no ar. Estou no ar para levar mais uma palavra, que é uma mensagem. Toda mensagem é um ensinamento para todas as pessoas deste mundo maravilhoso de nosso Deus. Então, vamos falar algo sobre o bem e o mal. Um exemplo, dessas pessoas aqui, que eu vou relatando uma por uma, Começando então na palavra, a vida de Adão e Eva, pela desobediência à palavra de Deus, Então está lá em Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 17. Isso é bastante conhecido, Enfim, então, a religião foi sempre a causa principal do derramamento de sangue. Então, nós vamos vendo nos ensinamentos que nos leva a Escritura Sagrada, como houve sempre conflitos, digamos assim, entre um procedimento e outro, Nós vamos aqui vendo. Veja, o certo e o errado. Então vamos aqui, Caim matou seu irmão Abel. Está lá em Gênesis, no capítulo 4 e no versículo 8. Os pecados de Adão contra Deus e os pecados de Caim contra o homem. Então veja, são formas diferentes, Como assim, Adão, Então pecou, os pecados dele foi contra Deus. Mas Caim foi contra o próprio homem, porque ele matou seu próprio irmão, Então fazer bem calmo, poder explicar para nós poder entender de acordo, Talvez eu sempre falo algumas palavras, talvez eu pronuncie elas de novo, talvez não saia bem de acordo. Como até disse, eu olho na Escritura e me deparo com Pedro disse. Tantas coisas que Paulo fala, é até difícil da gente entender, mas sempre que são verdadeiras, São verdade. Então, eu também me proponho fazer o melhor, com calma, com paciência, e pedimos sempre a guia do Espírito Santo para nós poder entender a palavra de Deus, que é tão simples, tão simples. Só nós estudarmos e praticarmos que nós vimos que ela é simples. Então vamos em frente aqui, Na conduta deles, temos o pecado em todas as suas formas. Todas as suas formas. Pecado. Através de Adão e através de Caim, Cometeram pecado aqui. Temos de todas as formas. Que aparece, na mesma primeira página, nas mesmas primeiras páginas da Escritura, da história humana. Primeiro derramamento também de sangue humano. Primeiro derramamento foi através de Caim com Abel. Caim repudiou a cruz. Então, esse repudiou quer dizer que ele não conhecia a cruz. Em outras palavras, ele tem deixado de lado a cruz, que foi ali onde derramou o sangue de Jesus para nos salvar. Assassinou seu irmão e foi amaldiçoado por Deus. Foi Caim. Esta é a primeira maldição de Deus contra um ser humano. Primeira da Escritura. Temos na história, Foi Caim. A terra se encharcou com o sangue de vítimas inocentes. O pecado de Adão trouxe a expulsão do círculo inteiro, e de Caim do
exterior, né? Então, o interior aqui. Então, aqui, o pecado de Adão, então, trouxe, né? Lá do interior, do ser humano, né? Que foi. E através de Caim foi o exterior, né? A parte de fora foi a aparência, por causa do irmão dele, que servia melhor, né? O Abel. E Caim, né? Ficou com ódio, com raiva, enfim, e acabou assassinando o seu irmão, por ele ser um homem, uma pessoa boa, né? Lá em Gênesis 5, o capítulo, e 1 o versículo, o dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus e a glória de Deus. Então, um dia o Deus foi criado, né? O homem, a sua semelhança e a glória dele. Está lá em Coríntios 4, o capítulo e 6, o versículo. Segundo a Coríntios, né? Dívida a queda. Melhor dizendo, vamos conferir aqui, ó. Devida à queda. Então, foi devido à queda. O homem perdeu a glória. Entretanto, na primeira ressurreição, todo crente vai recuperar essa glória. A ressurreição. Vamos recuperar essa glória. Está lá em Romanos 8, capítulo 17, o versículo. Em Gênesis 5, capítulo e 3, o versículo. E viveu, então, Adão 130 anos. E gerou, foi pai de um filho, à sua semelhança. Deus tinha originalmente como propósito que a humanidade gerasse filhos e filhas de Deus no mundo devido à queda. Os filhos e filhas poderiam ser trazidos ao mundo só na semelhança de seu pai original Adão, como um produto da natureza caída dele. É chamado de pecado original. Todos os dias que viveu Adão foram 930 anos, morreu, expirou. Então, o pecado dele aqui dá para entender que toda a natureza vinha pecaminosa. Pecado originalmente, por isso que a gente já nasceu em pecado, como diz, né? Por causa do pecado dele. Então hoje, até hoje temos nessa luta, né? Até chegar aquele grande dia que Deus vai dar um basta nisso. Que é o dia que o Senhor marcou, né? Tem um dia certinho, só Ele sabe. O Pai, nem Jesus não sabe, mas o Pai sabe. Então, essa é o bem e o mal aqui, né? Sobre que nós falamos aqui, né? Do pecado de Adão. E também de Caim, que matou Abel. Fazer uns vídeos antes que eu fiz uns dias atrás aí, eu falei sobre a idade de Abraão, Isaac e Jacó. Então eu quero ilustrar algo aqui que diz assim, ó, que a idade de Jacó, ele quando chegou na frente de Faraó, e Faraó perguntou para ele o tempo de sua vida, então ele disse a Jacó que o tempo da sua peregrinação foram 130 anos. Mas Jacó viveu mais 17 anos na terra do Egito. Os anos de Jacó foram, todos eles, então, 147 anos. Aí ele expirou e morreu, né? Só para corrigir, porque naquele vídeo eu coloquei que foi os 130.
mas foi os 130 de peregrinação, mas esses outros aqui, 17, eu não tinha colocado. Só para ilustrar isso. Então, Jacó fez José, também, jurar que quando ele morresse, os seus ossos seriam posto aonde estava o seu coração, na terra de Canaã. Como crente, aonde está o seu coração? Nosso coração está na origem de cada um, para ver, né? E nós temos sempre uma origem, como foi aqui José, que ele estava no Egito, né? Administrando as coisas de Faraó lá. E a história nós soubemos que foi o pai dele para lá também, Jacó, tudo, antes. E depois, quando ele faleceu, né, queria que levasse de volta lá para Canaã, né? Então, isso são exemplos, né, que servem para nós. Então, aqui, e morreu José na idade de 110 anos. José viveu 110 anos, então. E o embalsamaram, e foi posto em um ataúde. Esse ataúde aqui é um caixão, um esquipe, né? No Egito, né? Então, foi lá para o Egito de volta, que ele estava em Canaã. Veja, isto serve de ensinamento para cada um de nós. Temos exemplo de ver a vida de Adão, de Eva, e também aqui de Caim e Abel, né? Agora vejamos exemplos, vejamos o exemplo desses homens para nós. Abraão, Isaac, Jacó, José. Temos que seguir estes exemplos e seremos abençoados. Amém? O tempo já está esgotando. Eu louvo a Deus mais um momento abençoado. Que Deus Pai possa abençoar as pessoas que entram essas palavras nos lares. E verificar que temos que ter o exemplo dessas pessoas para nós vivermos e para nós entrarmos um dia na eternidade com eles também. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço por mais essa oportunidade. Amém.